Shalom, povo escolhido de Deus. Hoje vamos conhecer 7 passos valiosos para o início de sua caminhada conosco como filhos de Deus. Com o tema: Como crescer na fé cristã, 7 passos para fortalecer sua jornada espiritual. São os 7 passos mais importantes para você que está iniciando a jornada cristã. Siga-o passo a passo e desfrute de um novo e maravilhoso estilo de vida cristã. Aqui está um guia com passo a passo, para ajudar a você que deseja crescer na fé e se fortalecer em sua jornada espiritual. Passo 1. Conheça a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e é a base da fé cristã. Comece lendo a Bíblia diariamente e aprendendo sobre a história, ensinamentos e as promessas de Deus. Conheça a Bíblia, mergulhe nela, pois a Bíblia é a fonte de sabedoria e orientação para os cristãos e é a base da fé cristã. Comece lendo a Bíblia diariamente para aprender sobre a história, os ensinamentos e as promessas de Deus. Aqui estão algumas passagens bíblicas para começar a ler, estudar e meditar hoje. João capítulo 3 versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Salmos capítulo 119 versículo 105, lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Romanos capítulo 10 versículo 17, assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. 2 Timóteo capítulo 3 versículos 16 a 17, toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Leia essas passagens e outras, anote as coisas que você aprende e pense sobre como elas se aplicam à sua vida. Quanto mais você ler a Bíblia, mais você conhecerá a Deus e seu amor por você. E não tenha medo de perguntar a um líder espiritual ou pastor da igreja sobre qualquer coisa que você não entenda. Eles estarão felizes em ajudá-lo a aprender mais sobre a Bíblia. Passo 2. Ore regularmente. A oração é uma forma de se comunicar com Deus e de fortalecer sua fé. Dedique tempo todos os dias para orar e conversar com Deus. Ore regularmente. A oração é uma forma de se comunicar com Deus e de fortalecer sua fé. Dedique tempo todos os dias para orar e conversar com Deus. Aqui estão algumas passagens bíblicas para inspirá-lo na oração. Filipenses capítulo 4 versículos 6 a 7, não estejais ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentai os vossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Mateus capítulo 6 versículos 9 a 13, portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. João capítulo 14 versículos 13 a 14, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. A oração não precisa ser complicada ou formal. Basta conversar com Deus de coração aberto e sincero. Ore por coisas que você esteja enfrentando, por outras pessoas que você ama e por direção para a sua vida. Quanto mais você orar, mais próximo de Deus você ficará e mais forte será sua fé. Passo 3. Participe de um culto regular. Juntar-se a outros cristãos em um culto regular é uma forma de fortalecer sua fé e aprender com outros. Participe de um culto regular. Juntar-se a outros cristãos em um culto regular é uma forma de fortalecer sua fé e aprender com outros. Veja aqui algumas passagens bíblicas para inspirá-lo a participar de um culto. Hebreus capítulos 10 versículos 24 a 25, e considerai uns aos outros, para vos estimulardes ao amor e às boas obras, não abandonando a vossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se aproxima o dia. Colossenses capítulo 3 versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria,
ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vossos corações. Atos capítulo 2 versículos 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Participar de um culto é uma forma de se conectar com outros cristãos, louvar a Deus e aprender sobre sua palavra. Além disso, é uma oportunidade para expressar sua gratidão a Deus e renovar sua dedicação a Ele. Encontre uma igreja local que você se sinta confortável em participar e faça dela uma parte regular de sua vida. 4. Conheça outros cristãos. Fazer amizade com outros cristãos é uma forma de aprender e crescer juntos. Participe de grupos de estudo da Bíblia ou grupos de oração. Conheça outros cristãos. Fazer amizade com outros cristãos é uma forma de aprender e crescer juntos. Participe de grupos de estudo da Bíblia ou grupos de oração. Aqui estão algumas passagens bíblicas para inspirá-lo a se conectar com outros cristãos. 1 João capítulo 1 versículo 7. Mas, se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Hebreus capítulo 10 versículos 24 a 25. E considerai uns aos outros, para vos estimulardes ao amor e às boas obras, não abandonando a vossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se aproxima o dia. Romanos capítulo 12 versículo 5. Assim, somos membros uns dos outros, e uns para com os outros formamos um só corpo em Cristo. Fazer amizade com outros cristãos é uma forma de crescer juntos na fé e apoiar uns aos outros na jornada espiritual. Participe de grupos de estudo da Bíblia ou grupos de oração para conhecer outros cristãos e aprender juntos. Além disso, busque ajuda e orientação de líderes espirituais ou pastores da igreja que possam lhe dar conselhos e encorajamento. Conectar-se com outros cristãos é uma forma importante de fortalecer sua fé e se manter firme em sua jornada espiritual. 5. Aplique os ensinamentos da Bíblia. Aprenda a aplicar os ensinamentos da Bíblia em sua vida diária. Busque viver de acordo com os valores cristãos e compartilhar sua fé com outras pessoas. Aplique os ensinamentos da Bíblia. Aprenda a aplicar os ensinamentos da Bíblia em sua vida diária. Busque viver de acordo com os valores cristãos e compartilhar sua fé com outras pessoas. Aqui estão algumas passagens bíblicas para inspirá-lo a aplicar os ensinamentos da Bíblia. Tiago capítulo 1 versículo 22. Mas sede prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para a ira. Colossenses capítulo 3 versículos 23 a 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa da herança, pois a Cristo, o Senhor, servis. Em 1 Pedro capítulo 2 versículo 12, comportai-vos como homens livres, e não usando a liberdade como cobertura da maldade, mas como servos de Deus. João capítulo 13 versículos 34 a 35, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Aplicar os ensinamentos da Bíblia é uma forma de colocar sua fé em ação. Busque viver de acordo com os valores cristãos, como amor, honestidade, compaixão e gratidão, e compartilhar sua fé com outras pessoas. Além disso, busque ajuda e orientação de líderes espirituais ou pastores da igreja que possam lhe dar conselhos e encorajamento. Quanto mais você aplicar os ensinamentos da Bíblia em sua vida, mais profunda será sua fé e mais você será abençoado. 6. Busque ajuda espiritual. Se precisar de ajuda ou orientação, busque um líder espiritual ou pastor da igreja para conversar e orar juntos. Busque ajuda espiritual. Se precisar de ajuda ou orientação, busque um líder espiritual ou pastor da igreja para conversar e orar juntos. Aqui estão algumas passagens bíblicas para inspirá-lo a buscar ajuda espiritual. Tiago capítulo 5 versículos 13 a 16. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém animado? Cante louvores. Está alguém doente entre vós? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração feita com fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e, se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessem,
pois, uns aos outros os seus pecados, e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração fervorosa do justo pode muito em seus efeitos. Salmo capítulo 27 versículo 14, espera no Senhor, seja forte e corajoso, e espere no Senhor. Filipenses capítulo 4 versículos 6 a 7, não estejais ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentai os vossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Se precisar de ajuda ou orientação, não hesite em procurar um líder espiritual ou pastor da igreja. Eles estarão felizes em ajudá-lo a crescer em sua fé e lhe dar conselhos e encorajamento. Além disso, busque apoio de outros cristãos em grupos de estudo da Bíblia ou grupos de oração. Juntos, vocês podem crescer na fé e fortalecer uns aos outros. Lembre-se de que você não está sozinho em sua jornada espiritual e que Deus está sempre ao seu lado para lhe dar força e direção. 7. Leia e estude a Bíblia diariamente. Dedique tempo para estudar a Bíblia. Dedique tempo todos os dias para ler e estudar a Bíblia. Aprenda sobre os ensinamentos de Deus e como eles se aplicam à sua vida. Aqui estão algumas passagens bíblicas para inspirá-lo a estudar a Bíblia. 2 Timóteo capítulo 2 versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Salmo capítulo 119 versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. João capítulo 8 versículos 31 a 32, disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Dedicar tempo para ler e estudar a Bíblia é uma forma de aprender sobre os ensinamentos de Deus e como eles se aplicam à sua vida. Busque ler a Bíblia todos os dias e participar de grupos de estudo da Bíblia ou estudo individual para aprofundar seu conhecimento. Além disso, peça ajuda a um líder espiritual ou pastor da igreja se tiver dúvidas ou precisar de orientação. Quanto mais você estudar a Bíblia, mais forte será sua fé e mais você entenderá a vontade de Deus para a sua vida. Lembre-se de que o crescimento espiritual é um processo contínuo e que Deus está sempre ao seu lado para ajudá-lo. Mantenha-se fiel e confiante em sua jornada espiritual. Veja algumas playlists do canal e escute os audiobooks. Te vejo nos próximos vídeos. Que Deus te abençoe e te guarde. Fica na paz de Cristo Jesus.